Boa tarde, pessoal. Aproveitando aí esse momento dessa visita a essa bela cidade de Cascais, foi feito também essa visita ao Museu da Vila Cascais, que é um museu que exibe, né, as peças mais emblemáticas da história da cidade. Essa cidade que foi elevada à condição de vila no dia 7 de junho de 1364 pelo rei Dom Pedro I, que não é o Dom Pedro I do Brasil, pois este em Portugal era Dom Pedro IV. Nosso Dom Pedro lá em Portugal era Dom Pedro IV. E a gente iniciou essa visita logo na entrada do museu. O rei Dom Carlos I que dá o viva voz de boas-vindas aos visitantes e ele convida os visitantes a entrar no museu, que se divide em 5 áreas temáticas. O rei Dom Carlos, né, que reinou entre 19 de 10 de 1889 e seu reinado encerrou no dia 1º de fevereiro de 1908, quando ele foi então assassinado aos 44 anos de idade na Praça do Comércio em Lisboa, assim que ele desceu da carruagem no qual estava junto com a sua esposa, que também faleceu, e de um filho. Seu corpo está sepultado no panteão da dinastia de Bragança, na Igreja Mosteiro São Vicente de Fora, um vídeo que já foi mostrado explicando sobre a dinastia de Bragança e o panteão onde está sepultada essa família, essa dinastia. Então esse museu ele exibe, né, algumas peças e os principais momentos da história da região, desde valiosos artefatos da pré-história até o conjunto de fotografias de 1900, que revela os primeiros passos da transformação da vila de pescadores em uma Cascais cosmopolita, passando evidentemente pelo estandarte de armas da vila e pelo belíssimo foral de Cascais outorgado por Dom Manuel I em 1514. O museu também exibe algumas soluções multimédias inovadoras que permitem aos visitantes navegarem pela história de Cascais, traduzindo percursos escolhidos pelo visitante e fruídos à velocidade do seu tempo. O próprio edifício, né, revestido por um vasto e rico conjunto de azulejos, e o centro histórico que o envolve ali, encerram muito da história da vila. Também em exposição estão peças da era pré-histórica, como as sandálias votivas, artefatos funerários que acompanhavam os mortos na sua jornada final. É um museu muito interessante, onde as suas salas fazem todo o percurso desde da era pré-histórica de Cascais, da era pré-histórica, até os momentos atuais de uma Cascais evoluída, voltada para o progresso e em busca de alternativas para melhorar a sua imagem. Ele conta também a história da invasão do exército espanhol em 1580, que passou por essa cidade, e a resposta que, à época, Portugal deu nesse confronto. Então, conta praticamente toda a história que aconteceu na vila de Cascais. E é legal também porque, em dado momento do percurso, o visitante poderá fotografar-se em cenários do ano de 1900. E ele, tão logo é feita essa fotografia pelo próprio aparelho digital, você tem a possibilidade de, já de imediato, via touch ali, você já digita seu e-mail e você já consegue enviar imediatamente aquela fotografia sua com o cenário do século, no início do século XX, né? É muito legal essa interposição de tempos.
essa interposição temporal e você nesse cenário. A exposição também mostra um pouco do que aconteceu em Cascais, com o terremoto, né, que atingiu Lisboa, dia 1º de novembro de 1755. Já foi até num vídeo anterior no Museu do Terremoto, que é o Quake, né, que mostra como foi o terremoto de Lisboa. Mas especificamente nesse momento, Cascais mostra como foi que ela foi atingida por esse terremoto de Lisboa, que ela estava ali a apenas 30 quilômetros de distância. E, e aí devastou o concelho também, à época, né? Eles tiveram que reconstruir todo esse processo. Então, esse terremoto que se seguiu de maremoto, atingiu também a cidade. Então, você consegue passar o percurso, ir lendo e acompanhando quais foram os passos, como que eles fizeram para poder desdobrar e dar sequência na vida. Conta a história, né, dos conflitos, a importância do regimento de Cascais, quando houve a invasão napoleônica, e como que houve esse processo de resistência quanto à invasão napoleônica. Então praticamente uma rememória de todos os momentos que a cidade teve. Por isso que esse museu é muito importante. Ele é um museu gratuito. Você não precisa fazer uma inscrição para entrar, você não precisa fazer um pré-aviso. Só você chegar, a visitação está livre e você consegue fazer todo esse percurso conhecendo toda todo esse espaço e toda a trajetória da Vila Cascais. Uma cidade riquíssima, mais de 650 anos, né? Desde a época que foi elevada à categoria de vila. E é possível também você, durante um dado momento do percurso, você ouvir músicas em um rádio dos anos 30 e que tem momentos que você pode avançar para músicas mais recentes, né, nacionais e internacionais, assim como músicas mais antigas. E músicas essas que tinham uma relação interativa, uma relação de história com a cidade de Cascais, né? Você também tem um outro espaço que você pode utilizar painéis interativos para descobrir, né, a realidade do Conselho durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um contexto que atingiu o mundo inteiro, e qual foi a participação do Conselho nessa Segunda Guerra. Eles também não deixaram de dar ênfase aos pescadores, né, porque Cascais ela foi fundada como uma vila de pescadores. Então, eles não deixaram de dar a importância dos pescadores, das cantarias que as pessoas tinham, as mulheres, com essa atividade da pescaria, com o bordado, as roupas. Então, eles tiveram esse cuidado de andar por todo lugar e fazer, né, explicar sobre a moda, explicar sobre a pesca, explicar sobre a guerra, Segunda Guerra, explicar sobre o terremoto, a parte pré-histórica, e eles também deixam a possibilidade de você assistir em uma sala muitos filmes com história que foram cedidos, né, pelo Arquivo Nacional de Imagens em Movimento e pelo arquivo da Rede de Televisão Portuguesa, a RTP, que fazem você trazer uma rememória do local. Mas ao final teremos a sala dos presidentes, né, que passaram pela presidência local, do conselho, e seguida de uma experiência imersiva, né, para conhecer e os esforços que a cidade tem no desenvolvimento para transformar em uma cidade inteligente, fechando ao final com uma loja temática que vende produtos relacionados à cidade e ao museu, para que você possa levar de lembrança. Esse momento aí é um momento que você pode tirar sua fotografia em vários cenários de época
E ato seguinte, você vai digitar seu e-mail e instantaneamente você vai poder levar para casa já uma fotografia que pode ser revelada, que pode salvar no seu banco de imagens. Então, a minha passagem por essa cidade foi apenas uma fração de espaço. Uma cidade rica de história, cheia de lugares para ecoturismo, cheia de espaços que podem ser explorados, mas em razão do tempo curto, foi possível fazer essas filmagens para ter uma ideia de como é a cidade no seu dia de época de inverno. Certamente aí na época de verão a cidade fica totalmente lotada, mas uma opção boa de visitá-la é no inverno, onde você tem mais tranquilidade para fazer suas compras e você encontra restaurantes mais vazios para você não precisar fazer reserva nem esperar tanto na fila para poder fazer sua refeição. Vamos encontrar também várias fotografias que mostram a época de Cascais na sua prosperidade, na sua época de construção evolutiva, né? Uma cidade, como eu já havia dito, é uma das mais caras, onde o metro quadrado é caro e que muitos da elite portuguesa e até estrangeiros costumam aposentar em seus países e adquirir residências em Cascais, e ali ele vai ter essa qualidade de vida que eu já havia falado no começo do vídeo. E aí eu deixo vocês apreciando aí essa beleza desse museu, com essas explicações gerais de como funciona o local. Lembrando mais uma vez que é gratuito, está aí na Praça 5 de Outubro, ao lado da escultura de Dom Pedro I, português, né? Que é o primeiro, lá do século XIV, e não o Dom Pedro nosso, do século XIX. Como eu já havia dito, o nosso Dom Pedro I, lá em Portugal, é o Dom Pedro IV.
Encerramos assim esse vídeo, que é uma cidade um pouco fora de Lisboa, né? Apenas 30 km de distância, mas que dá para chegar facilmente com o comboio, que é um trem regional e que em apenas 35, 40 minutos você consegue chegar praticamente ali já no, na parte histórica de Cascais. Deixo aqui essa dica, que é um lugar próximo, não tão longe, que dá para fazer um bate-volta de metade de um dia ou de um dia todo, se possível, para poder explorar melhor toda essa cidade, toda a sua beleza, com sua limpeza, com sua organização. Experimente lá uma bacalhoada, uma peixaria local, deguste uma comida diferente. E assim você leva essa experiência sua para o seu local de retorno. E assim a gente encerra mais um vídeo.